Desliga Bom, essa TV. gente, vamos lá então. É... Oi, Isa, bom dia. Eu vou começar um pouquinho falando sobre o Cutuca, né? Então, o que é o Cutuca? É uma escola técnica da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Então, por isso, ele é um colégio público, né? É um colégio público e de altíssima qualidade, porque ele tem todos os investimentos que a Unicamp tem enquanto universidade. Então, a procura pelo Cotuca ela é muito grande justamente por isso, porque ele é um colégio público, gratuito e de altíssima qualidade. É muito comum que os alunos que se formam no Cutuca no terceiro ano do ensino médio entrem direto na Unicamp. Isso é muito comum, né? Que eles já sigam esse caminho. É claro que eles podem procurar outras universidades e eles também vão conseguir entrar nas outras universidades. Mas esse caminho do Cutuca para a Unicamp, ele é muito comum, né? Só que é uma escola pública que até pouco tempo atrás, e ainda é uma realidade dela, que tem muitos alunos vindos de escola privada. Então, são alunos que estudaram em escola particular a vida toda, tiveram um ensino de escola privada, e aí Já quando tem o preparo, né? já tem um preparo maior, e aí o Cotuca ele tem um processo seletivo que é o vestibulinho, né? E esses alunos tinham maior facilidade de passar nos vestibulinhos e compunham o colégio técnico gratuito. Então, pensando nisso, essa escola está mudando as políticas dela. Agora, ela vai incluir as políticas de cotas para alunos vindos de escola pública. Então, nada mais justo, né, que os alunos que estudaram a vida inteira em escola pública tenham esse auxílio no momento de fazer o vestibulinho, para que o Cotuca se torne uma escola pública composta por alunos vindos de escola pública, né? Que ele consiga dar continuidade a isso. Só que isso é extremamente recente, tá? As políticas começaram a discussão. Eu lembro que no ano de 2018, né? E agora que foram aprovadas as políticas de cotas e tanto de alunos de escola pública quanto para alunos negros, pardos e indígenas, tá? Esse ano é um ano atípico, é um ano de pandemia, então a gente vai ter que observar como que vai acontecer o processo seletivo. Como eu comentei para vocês ontem, eles já anunciaram que vai ser por meio do histórico, e isso é muito bom, né? Pensando que não é uma prova que vai te avaliar, mas toda a sua vida escolar. Então, o aluno que teve aí uma trajetória legal na escola, ele tem chances, só que a gente ainda não sabe quais vão ser os critérios, porque os números de vagas vão continuar os mesmos, né? E como que vai ser essa escolha. Então, a gente tem que acompanhar. Se vocês seguirem a página do Cutuca no Facebook, lá sempre tem as notícias, as informações e todas as decisões que a comunidade da escola tem tomado nesse momento, tá? Então, essa foi uma coisa que eles já anunciaram, então a prova não vai ser. Mas fiquem atentos aos prazos de inscrição, ao prazo de solicitar a cota, por exemplo, porque vocês são alunos de escola pública e vocês têm direito a isso, né? Então, sempre fiquem de olho nessas coisas para vocês não perderem os prazos, tá certo? Então, isso é um pouco sobre a escola, tá? Sobre o Cotuca enquanto escola. E por que eu quis falar sobre a redação? Porque a redação do Cotuca é o texto dissertativo argumentativo. E esse texto, esse tipo de texto, ele é o foco do nono ano, né, professor? A gente trabalha outros gêneros em outros anos, narração, poesia, carta e tudo mais. E o foco do nono ano é o texto dissertativo. E por que as provas de vestibulinho geralmente pedem o texto dissertativo? Porque é um texto em que o aluno pode mostrar a sua capacidade de argumentar.
de se posicionar no mundo, de dar opinião sobre as coisas do mundo, né? Por meio dos argumentos de uma pessoa, a gente consegue ver quais são os preconceitos que ela carrega, qual é a visão que ela tem de mundo ou não. Nesse tempo maluco que a gente está vivendo, né? E eu não sei se vocês já viram alguns movimentos de pessoas que são anti-vacina, né? Algumas coisas assim. Então, quando uma pessoa é anti-vacina, não é só isso que a gente sabe sobre ela, a gente sabe muita coisa sobre ela, né? Ou quando uma pessoa é contra cotas, o que está por trás de ser contra as cotas para pessoas negras, pardas e indígenas, né? Existe preconceito por trás disso. Então, quando a gente se posiciona, quando a gente constrói os nossos argumentos, a gente está mostrando também a nossa visão de mundo por meio do texto, tá? Você tem que argumentar de uma forma que, se você está defendendo um grupo, não pode afetar outro, entende? Tipo, você não pode fazer um argumento que, tipo, por uma causa, mas esse argumento tem prejudica a outra, sabe? Exatamente. Porque aí você vai ter, você está mostrando, né? Um dos critérios do Enem, por exemplo, é não ferir os direitos humanos. Então, não existe uma liberdade completa de expressão em que você pode falar o que você quiser sem consequências, né? Calma lá, amigo, calma lá. Calma lá. Se você faz um argumento que tem discurso de ódio, de preconceito ou que fere a existência de outra pessoa, esse argumento ele não é válido, ele não é só uma opinião. Você precisa lidar com as consequências. Nunca seria uma opinião. Um discurso de ódio é um discurso de ódio, né? Exatamente, não é só uma opinião, né? Tem muita coisa por trás. Então as pessoas acham que eu posso falar a minha opinião. Mas calma lá, né? As coisas não são só assim, tá certo? E o Cotuca, gente, que é esse colégio da Unicamp, a Unicamp tem essa visão humanitária, ela preza pela igualdade, pela diminuição das desigualdades sociais. Então, quando um colégio técnico propõe um tema, e olha que vocês vão ver quem está entrando, o nosso amigo treinador de galo. Quando a pessoa manifesta, né, o seu preconceito e tudo mais, não é esse tipo de aluno que o Cutuca quer, né? Não é esse tipo de aluno que a Unicamp quer. Então, o processo seletivo, ele tem essa intenção também. Não é uma escola para todos a partir do momento que ela tem um processo seletivo, tá? Então, o texto dissertativo argumentativo, a base dele é essa, né? É construir argumentos dentro de um ponto de vista, dentro de um tema que tenha a ver com a realidade de vocês, dos alunos, né? Então, a escolha dos temas sempre é sobre coisas que vocês podem falar, tá? Ricardo, a hora que você quiser acrescentar, você fica à vontade, viu? Eu não sei se você vai falar, Suelen, mas a questão que eu acho que vale deixar como dica, que eu sempre falo para eles, às vezes ir pelo pensamento do que eles acham que a instituição também quer ouvir deles, Sim. né? Por exemplo, você tem um pensamento às vezes a favor e contra. Igual eu falei por exemplo, do uniforme. O Uhum. uniforme escolar, a maioria dos alunos não gostam. Mas às vezes para Não. escrever é muito mais fácil defender o uso, porque os seus argumentos vão sair mais fáceis. E às vezes o que a instituição quer ouvir é o uso e não o Não. desuso disso, né? É, Então, fica essa relação só que eu queria acrescentar nesse momento. muito, muito legal, isso mesmo. E o tema que eu quero trabalhar com vocês foi da última prova. Então, a última prova da Unicamp do Cotuca, ela fala sobre qual a importância da escola pública para o jovem do século XXI, né? Eu vou ler a proposta para vocês. Quem decide estudar no Colégio Técnico de Campinas, o Cotuca, escolhe uma escola pública para fazer parte de sua formação acadêmica. Cerca de 20% das escolas no Brasil são privadas. As outras 80% são públicas, onde circulam estudantes das mais diversas raças, religiões, formações culturais e classes sociais. Os textos apresentados a seguir destacam algumas características do ensino público no país,
e sua importância na formação dos cidadãos brasileiros. A partir da leitura dos textos-fonte e de sua experiência, elabora um texto argumentativo em até 30 linhas, discutindo a seguinte questão: qual é o papel da escola pública na formação do jovem do século XXI? Então, ele propõe uma pergunta, né? Essa pergunta é o tema, não é o título, tá? É importante lembrar disso quando você escreve um texto. Ele é o tema para te orientar. E aí, a proposta sempre vem acompanhada de textos. Esses textos, eles vão te fornecer base para você construir os seus argumentos. Mas a própria proposta já diz, a sua experiência. Você, como aluno da escola pública, tem muito a dizer, né? Você tem a sua experiência como argumento também. Como a escola pública é importante na sua formação. E você vai incluir a sua experiência nesse ponto também, tá? Eu vou passar pelos textos, não vou ler, eu vou falar um pouco sobre eles para vocês. E como encontrar os argumentos no texto de apoio. Que tipo de argumentos aquele texto fornece para nós, tá certo? Qualquer pergunta vocês falem, tá bom? Então, o primeiro texto, ele é um texto de lei. Quem poderia me dizer por que usar lei é um bom argumento? Fala, Isa. Não vou falar, eu só coloquei o microfone. Eu achei que você ia falar, você ligou o microfone? Não. Eu ia dizer que a gente tem que ter meio que ter uma base para trabalhar, né? Que tem a lei que todo mundo tem direito à educação, já é um começo. Isso. Quando a gente fala para vocês na escola, não pode usar celular. Não podia, né, antigamente. Agora vai ser tudo diferente. É uma coisa. Agora, quando a gente falava assim, gente, na lei estadual, número tal, 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 está escrito que é proibido usar celular na escola. Qual a diferença entre uma fala e outra? É lei, né? Tipo, Obviamente você vai seguir a lei. Você vai seguir a lei, né? Você vai dar mais importância. Você vai dar tem mais um ar de importância. importância lá. Isso. Esse ar de importância é o que a gente chama de credibilidade. Os argumentos precisam ter credibilidade. Então, você tem que ter uma base para argumentar, e essa credibilidade é o que vai convencer outra pessoa. Então, um dos textos que ele apresenta lá como texto de apoio é a Constituição Federal de 1988, que garante que a educação é um direito de todos, né? Então, Por mais que nem todo mundo realmente tem acesso à educação, mas exatamente. o direito dela é ter educação. Exato. Se ela não está tendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada, né? Porque está garantido por lei para todo o território nacional. Pode falar, Pro. Se alguém te nega o direito para estudar, você, por lei, você pode, sei lá, processar a pessoa ou ir atrás. Uhum. Suelen, Oi. eu vou deixar em aberto. Duas alunas fizeram um pedido especial. Vou deixar em aberto para vocês também, que é a questão seguinte: vieram me procurar antes para poder se eu analisava as redações que eles queriam fazer, certo? Uhum. E uma das alunas, a Bruna, ela chegou a começar a fazer sobre esse tema, né? Buscou. A Wani acabou, eu passei para ela 18 temas e eu falei, qual deles você já estaria preparada para poder dizer sobre, né? E ela escolheu. Então eu vou deixar em aberto para a turminha, eu sei que você vai fazer isso também, mas para poder, às vezes, conversar sobre isso. Por exemplo, a Bruna teve dificuldade em começar a falar sobre o tema. E sem eu ler os textos, eu falei sobre a democratização da escola, que seria um caminho para se começar, né? E então eu deixo em aberto para a turminha também, se quiser. Às vezes, professor, tem uma dúvida e tal. Eu não vou interferir numa produção, mas vou dar esse Dá uma espaço. orientação, né? E até um outro lance que é importante falar, tem que tomar cuidado com alguns dados desse, que é em relação, por exemplo, os alunos gostam de usar, às vezes, porcentagem para poder dar essa credibilidade. Se o texto apresenta, tudo bem copiar o que está no texto.
Agora não dá para Não pode ter, inventar, eu né? acho que é a maioria, É, acho que mais ou menos 60%. Você não pode fazer algo desse tipo, tá bom? isso. Os dados, você também não pode inventar uma lei, você não pode inventar um acontecimento. Por isso que a prova... Oi, meninas, de volta. Voltamos. Tudo bom? Trocar de computador. Ah, beleza. Meninas, só para atualizar vocês, eu comecei a falar da proposta, tá? E aí eu estava falando agora sobre que argumento que ele pode ser um bom argumento, porque ele tem credibilidade. Então eu comecei com um texto de lei, né? Lá na prova tem um trecho da Constituição, e a lei, ela te faz o seu argumento ser mais, ter mais crédito, né? Você acredita É mais mais nesse argumento. concreto, né? Isso. Ele tem mais, você confia mais porque ele é um texto de lei. Eu até dei o exemplo na escola. Antes a gente falava, não pode usar o celular. Uma coisa é você falar que não pode usar o celular. Outra coisa é você dizer, na lei estadual, número tal, 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 está proibido o uso do celular dentro da escola. Isso dá mais credibilidade para o seu argumento, né? E no caso desse tema, a lei aparece por meio da Constituição. Então, em 1988, né, a Constituição Federal diz que a educação é um direito de todos, que ela deve ser gratuita e que ela deve respeitar as diversidades. E aí, nós estávamos conversando aqui sobre que se alguém não está na escola, tem alguma coisa errada, né? Porque ela é garantida por lei para todos. Gente, 1988, isso faz quanto tempo? 32 anos, certo? Faz só 32 anos que a escola é um direito de todos garantido por lei. Isso é muito recente se a gente for pensar na história toda do país, né? Se a gente for pensar em 500 anos de história. Sim, sim. Somente uma classe tinha acesso à educação, né? O restante Exatamente. era camponês e, tipo, tu só trabalha. Eu sei ler, então eu sou seu chefe. Exatamente. Era bem específico para um grupo privilegiado, né? O texto 2, ele é uma notícia de uma revista de educação e ele traz o que o professor Ricardo estava comentando. Ele traz dados, ele traz números. Números também são ótimos para a gente argumentar. Mas como ele disse, você não pode inventar os números. Você tem que saber quais são os números, né? Você tem que ter os dados estatísticos. E essa reportagem, ela traz uma outra lei, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que tornou o ensino obrigatório. Então, lá em 88, quando ele se tornou gratuito e universal, ele ainda não chegava em todo mundo, porque existem desigualdades, certo? Só em 96 que foi garantido por lei para toda criança, né, do ensino básico tem que estar matriculada na escola. Pensem nesse tempo, desde 96 para cá. É pouquíssimo tempo, né, gente? É muito pouco. E também foi com essa lei de 96 que as crianças começaram a ter direito. Então, a criança, a partir dos 4 anos, ela precisa estar matriculada na escola, porque é um direito dela frequentar a escola. Não é só uma questão de ficar na escola para os pais trabalharem, alguma coisa assim, né? É um direito dela. E essa reportagem, ela traz um dado importante, que é como mudou de 96 para cá o acesso das pessoas ao ensino. Então, no início dos anos 90, ela diz que menos do que 39% dos brasileiros com mais de 10 anos tinham menos de 3 anos de instrução. E 14% tinham estudado mais de 11 anos. 2 décadas depois, a situação inverteu. 39% tem mais de 11 anos de estudo e menos de 19% ficaram menos de 3 anos fora da escola. Então, era o que a gente estava comentando, né? Que a lei faz diferença.
quando se torna lei, quando se torna obrigatório, é mais você consegue garantir que essas pessoas participem. Importante você também saber os seus direitos, que isso pode ser muito útil em situações assim que os seus direitos estão sendo violados e você pode sim ir em busca deles, entende? Sim, é o que acontece. Usando de exemplo o que está acontecendo recentemente da violência policial. Uhum. Pode atrás dos seus direitos. Chega um policial e pede para te abordar e mesmo com todas as provas ele continua te acusando, isso é uma violação dos seus direitos, porque você já Sim. provou sua inocência, não tem motivo dele estar te apreendendo. Está te apreendendo por nada. É. Ele não pode Exatamente. simplesmente chegar e confiscar as suas coisas, querer mexer na sua bolsa. Uhum. Pô, O tem que ter um problema é que mandato, não pode simplesmente chegar e invadir a sua casa, tem que ter um mandato para isso, mas, né? Realidades diferentes aqui no condomínio fechado do que numa favela fechada, né? Exatamente. Realidades completamente diferentes. O problema é que às vezes a polícia usa da força policial, né, enquanto das armas, da violência, né, e aí para a pessoa garantir o seu direito naquele momento, que ela está sendo oprimida e violentada, né, é muito difícil. Ah, não, vou chamar a polícia. Não, pera, o policial tá invadindo a minha casa. Exatamente. Ele Caramba. vai recorrer a quem, né, se a polícia não está do lado dele. Ghostbusters. Tá? Certo, gente? Então, números, vocês usem sempre os que estão no texto, a não ser que você saiba, que você tem essa pesquisa, quem tem uma memória boa, né, na hora de fazer uma prova. Ou quando alguém te passa uma redação, o professor, por exemplo, para você fazer em casa, você pode buscar e fazer essa pesquisa para saber quais são os dados e usá-los na sua argumentação. O que a gente recomenda é que numa situação de prova, você não pode fazer essa pesquisa. Então, você vai recuperar o que tem no texto de apoio, certo? Opinião de especialistas da área. Então, vou dar um exemplo do que aconteceu aqui, né? As meninas estavam com dúvida de como começar o texto. Quem que elas procuraram? O professor Ricardo, que é um especialista na área, né? Você não vai pedir opinião sobre a sua saúde para vendedora da loja, não é mesmo? Você não vai pedir uma indicação de remédio para atendente do mercado. Cada um tem os seus conhecimentos, né? Então, quando a gente procura uma pessoa que tem essa formação para construir os nossos argumentos, um especialista, é porque a gente confia no que essa pessoa tem para falar, né? E esse especialista, ele traz uma questão muito importante, que ele fala assim, muita gente associa a educação pública a uma educação de má qualidade. E ele diz que não é essa a realidade, né? A grande questão não é a qualidade da escola pública, mas a desigualdade social. É a origem social dos alunos da rede pública que faz a diferença no aprendizado. E a diferença socioeconômica também, né? Isso que eu ia perguntar. Qual a diferença de um aluno da escola, a principal diferença de acesso de um aluno de escola pública e de um aluno de escola privada no conhecimento? Eu acho que tem muitas, porque tipo, se os pais têm condições de pagar um colégio para um aluno, eu também tenho tipo, condições de pagar outras coisas, tipo um curso de idiomas. Agora, sei lá, usando de exemplo a cidadãos periféricos, entende? Que a única coisa que eles têm é o ensino gratuito, entende? É muito difícil você falar, mas como assim você não aprendeu inglês com escola pública, né? Tipo, sim, favela, claro que eu vou saber 5 idiomas. Sim, claro. É isso mesmo, né? Porque o que acontece? O aluno da escola pública, ele não tem só da escola privada, ele não tem só acesso à escola privada. Ele tem pais que provavelmente fizeram uma faculdade, ele tem acesso a um curso de idioma, ele tem acesso a livros, ele vai ao cinema, ele vai a um museu, né? Tudo isso tá junto, não é só a escola. Ele tem por onde e fontes para saber, para aprender melhor. Isso. Não é uma questão de capacidade apenas, de mérito. É uma Ele questão estuda de mais. acesso a outras oportunidades, né? É isso. Dinheiro, né? A sociedade capitalista, tu tem dinheiro, tu tem Exatamente. direito a praticamente tudo. Então, imagina uma criança que mora numa casa em que os pais não conseguiram completar os estudos.
porque como a gente viu até agora, o estudo só é obrigatório a partir de 96, né? E uma criança que nasceu numa casa em que os pais fizeram faculdade, que lêem historinha para ela todos os dias à noite, que leva ela para o cinema e tudo mais. Quem que vai aprender mais rápido, gente? Criança Né? com A os pais. criança que os pais leem. Isso. A criança que os pais leem, né? Então Ou a não é criança pode ter outra complicação, tipo dislexia, ou coisa do tipo. isso. Pode ter uma dificuldade de aprendizado, né? Por conta do desenvolvimento dela e tudo mais. Então, não é dizer que a escola pública não é de qualidade. Não é isso. Mas são os recursos que faltam, né? Que faltam para as próprias crianças e para as próprias famílias. Pode falar, Ricardo. Eu acho que uma dificuldade, por exemplo, que vocês, se fossem lá os candidatos do ano passado teriam, é falar por onde eu começo, né? Vendo esses 3 textos de base. Então, essas manhas que a Suelen está passando são fundamentais para qualquer tipo de texto. Você olhar essas questões que podem ser consideradas fatos verídicos, por exemplo, gostei dessa lei, gostei desse dado numérico aqui que eu posso usar na minha redação. É isso. Só que você tem que ter um cuidado. Por exemplo, olha quantos assuntos foram abordados nesse momento de reunião aqui. Então, uma outra dica é aquele esqueminha de você, olha, eu posso falar sobre isso, isso e isso, e escolher qual é o argumento mais forte. Igual nós fizemos sobre a violência. Talvez vocês lembram que nós listamos e fomos escolher qual que era o mais forte para deixar por último. Então, essa é a dica nesse momento. Isso. Tem que tomar muito cuidado para não fugir do tema, né, gente? Mas é que esse momento aqui de aula é um momento que a gente chama de brainstorm, que é quando vem as ideias mesmo. E aí, na hora de selecionar os argumentos que são melhores para escrever, você faz esse recorte que o professor está falando, né? Tanto que a Ana mandou mensagem para mim ontem, eu não me preparei, eu não vou na aula. Aí eu falei, não tem problema, porque na aula a gente vai fazer esse trabalho de construir os argumentos e as ideias para vocês fazerem o texto, tá? Fazer uma redação é algo difícil, né? Você tem que ficar, tipo, reescrevendo várias e várias vezes para ficar coerente. Não é assim, eu vou sentar e o que vir na minha cabeça eu vou escrever e vai ficar Posso fazer bom. redação agora, 20 minutos, bora. Não. É algo que leva tempo, né? E é Tanto algo que que numa você tem que situação de saber. prova, eu sempre recomendo fazer o quê? Começar com um rascunho, brainstorm, levantar os tópicos e tudo mais. E aí você faz tudo isso, deixa o esqueleto do seu texto pronto, né? E aí você dá um descanso para essas ideias. Vai fazer o resto da prova, faz as outras questões e volta para finalizar o seu texto, né? Porque se você fizer de uma vez só, a chance de você gastar mais tempo com a redação é grande. Pode falar, Wani. Em questão de o texto, a gente vai fazer com vocês ou a gente vai fazer sozinho? Vocês, agora fica meio difícil a gente fazer juntos, né? Vocês vão ter que fazer sozinhas, mas aí a gente vai fazendo as orientações e reescrevendo, tá? Aqui eu estou mais dando uma base para os argumentos que vocês podem usar no texto de vocês. Tá bom. Suelen, Oi. só um detalhe. Muitos alunos perdem a vaga nessas provas porque não respeitam o rascunho. Né? Por exemplo, vai lá, faz um texto já no rascunho e depois só passa limpo igualzinho. Não reescreve, né? Não tem esse tempo. Então, essa dica é ótima. Eu também usava esse esquema. Ia lá, no meio das questões, quando você cansa de ficar olhando só um monte de textos, ia lá e fazia um pouco da redação, organizava, parava, ia para o resto da prova e depois voltava para fazer. E assim, eu não sei a Sueli, mas, por exemplo, eu tinha aquela sorte que vocês, não sei se tiveram, que todo ano que teve Saresp, Prova Brasil, que eu peguei os antigos Saresps, né?
E nas faculdades eu era escolhido. Loteria eu nunca ganhei, mas para fazer redação, participar dessas provas, eu sempre fiz. E eu usava essas táticas e sempre fui bem. Tem uma questão dessas provas que é o treino, né? Não é só você saber fazer a prova, mas você estar treinado, você saber usar o tempo, você não cair nas pegadinhas, né? Porque elas servem para isso mesmo, para eliminar alguns candidatos, e elas precisam de algum recurso para eliminar, tá? Ô, gente, ó, tem menos, daqui a pouco vai dar 1 minuto para cair. Então, para não cair enquanto eu tô falando, eu vou fechar e começar de novo, tudo bem? Ok. Aí vocês entram lá no mesmo link, tá bom? Tá. Então tá jóia. Vou fechar.